Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes que oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. São Mateus. Jesus, mestre amigo, mestre amoroso, que nos ampara, nos acompanha de perto, nos aponta os caminhos. Mestre, estamos aqui reunidos, mais uma vez, no Teu santo nome, e juntos, com muitos esforços e com os pensamentos voltados para Ti, trabalharemos todo o conteúdo, hora disponível para a tarde de hoje. Que os mentores desta casa, de Joana, os irmãos Francisco, possam nos amparar, nos conduzir e nos intuir, para que possamos absorver todo o conhecimento que precisamos para esta caminhada, para o nosso desenvolver e evoluir. Cuida de nós, Senhor, na tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, então nós estamos... Vocês conhecem a razão dessa passagem? Vocês sabem que eu li esse negócio, sempre achei incoerente isso, não entendia essa passagem que ele leu, e há pouco tempo foi que eu ouvi o Divaldo falando sobre isso, e fui entender, porque é um dado histórico que eu desconhecia. Porque ele diz: abstente de falar para as pessoas que eu te curei, mas vai aos doutores da lei e fala que tu estás curado. Eu falei: gente, afinal de contas, é para abster, é para contar como é que é isso, porque só para os doutores da lei e tal. E uma coisa que eu não sabia é que aquele que era cometido da hanseníase, ele era excluído da sociedade, mas não é só uma questão de exclusão social, ele era efetivamente declarado morto. Então, quando ele diz, vai te apresentar aos doutores da lei, é para que ele possa retornar ao convívio social, como alguém que efetivamente reintegra a sociedade, que era uma condição legal indispensável para aquele momento. E eu desconhecia esse dado, porque tinha alguma coisa com os doutores da lei, e tudo sempre ficou naquela, o porquê disso. E aí o Divaldo veio contextualizar isso, coisa que eu vim conhecer faz pouco tempo. Além disso também, o templo da época não permitia a entrada de pessoas com qualquer tipo de anomalia ou malformações e doenças mentais, físicas e tal. E Jesus percebia que tinham pessoas por volta do templo que gostariam muito de ali entrar. Aí eram eles que eram curados por Jesus, para aí sim eles se apresentarem ao templo e conseguirem entrar e fazer as suas preces e orações. Então, como o Nelson falou, essas curas, é óbvio, Jesus não quer que ele divulgue isso para toda a sociedade, é a tônica da parábola, de você não mostrar para a mão esquerda o que você faz, o que você dá com a mão direita. A mão esquerda, no caso, é o mundo, né? É o mundo material, são os relacionamentos aqui presentes. E a mão direita, simbolicamente, representaria a espiritualidade, os céus. Não é isso, Nelson? É a mão da acolhida, a ideia da caridade gratuitamente realizada sem que a gente se beneficie do mérito que decorre dessa... E tem essa coisa do lado direito, do lado esquerdo, efetivamente, sentar-me à direita do meu pai, tem essa coisa da caridade, tem sim, do lado bom. Boa tarde. Gente nova no pedaço, gosto quando gente nova chega. Qual é o teu nome, meu caro? Horrível, a pessoa tenta chegar discretinha, né? Senta lá atrás. Tenta chegar discretinha e tal e não consegue. É Júlio? Seja bem-vindo, Júlio. Nelson Tavares, Ricardo Cury. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Você já acompanhava a gente pela internet?
Agora Não, o Ricardo tá bobo. Agora, você me conhece da internet, né? Eu vou te apresentar umas pessoas que te Ou conhecem você da conhecia a internet. gente da rua. Tá brincando. Eu tô gostando do Ricardo nessa fase que ele tá ficando soltinho, né? Tô adorando esse negócio. Ele tá diferente, né? Tá mesmo. Ah, gente, que isso. Ele inteligente, ele sempre foi, mas A culpa é de vocês. ele tá perspicaz, ele tá rápido, que é o negócio, ele tá rápido. Para acompanhar o Nelson, você vai ter que ficar estudando em casa, como é que tá faz. bom, né? tá bom, Não, descarado. toma rasteira. Olha a falta de... a falta de evangelho no coração. Questão 180. Vamos adiantar que nós vamos hoje, então, até a 188, e na aula que vem a gente fala de transmigrações progressivas. Questão 189 e seguintes. Eu algum tempo não estou no pé de vocês, que a história de eu ficar rodando por aí, eu não estou no pé de vocês, mas essa semana eu vou voltar a pegar no pé de vocês e mandar e-mail para dizer, ó, o tema, estuda, né, aquela coisa toda. Então vamos dar 180. Bom, a gente não precisa ler tudo, né, como a gente já sabe, mas na 180, Kardec pergunta aos espíritos se o espírito passando de um planeta para outro, se ele mantém a inteligência que ele conquistou aqui. O que vocês acham? Sim, é bom quando chega uma fase que eles começam a entender e já respondem sem ler, Papum. Né? Sim, não, tá certo. Não tem mais, né? Porque a inteligência é um bem adquirido por vocês, para o resto da vida. Por mais que vocês não lembrem daqui a uns anos dessa aula e tal, intuitivamente esses conteúdos vão permanecer. Está guardado no seu perispírito, no seu inconsciente, e você vai levar isso para qualquer lugar que seja, em qualquer tempo e qualquer espaço. Então é importante esses exercícios intelectuais, porque vai que a gente reencarna lá em outro planetinha mais evoluído, né? Assim espero, e a gente já tem lá toda a bagagem. Não é, Nelson? Isso. E fazer uma pergunta. E aqueles que nascem com dificuldades intelectuais? O professor sabe dessas coisas. A gente olha e vê que tem uns que são rápidos, né? Assim, a gente começa a dar um negócio, a criatura vai sozinha. E outros têm um processo mais lento, né? É porque esses encarnaram pouco, não desenvolveram, ou pode ser que esses sejam muito inteligentes e a inteligência não se manifesta. Pode ser que a inteligência não se manifeste, mas mesmo com órgãos sadios, como é que funciona isso? Entenderam? Porque ele está dizendo que até indo para outros planetas a inteligência vai junto. E como é que essa coisa de reencarnar sem uma limitação física evidente e ainda assim com dificuldades intelectuais? Como é que essa relação, o que acontece para essa inteligência ficar tolhida? Tudo bem, depende do uso que ele fez, mas como a espiritualidade faz para deixar isso apagadinho? Como é isso? Fala, você sugeriu alguma coisa? Não é coisa séria, né? Você ia falar bobagem. Você sugere? Fala. Isso, ela está falando que quando a gente reencarna, dependendo do nosso planejamento, pode ser que a gente precise não ter essa inteligência. Em muitos casos, quando a inteligência é o motivo principal da falência moral, essa inteligência provavelmente virá um pouco apagadinha. Mas eu continuo perguntando, como é que eles fazem isso? Antes de encarnar, tira um pouco da inteligência, devolve depois, como é que é isso? Porque se ele nasce com uma debilidade orgânica clara, como... né, um problema neurológico, se ele nasce com problema genético, se ele... Tudo bem, por que nos envolve? Porque o corpo não permite que... Mas e quando o corpo é sadio e essa inteligência fica ali mais ou menos... Como é que isso funciona? O que eles fazem para dar essa apagada naquelas características do indivíduo? Sabe como é que funciona? São operações magnéticas. Da mesma maneira que a gente estimula mediunidade, por exemplo, o magnetismo também é capaz de apagar, retirar, inibir é a palavra adequada. O que rapaz inteligente, um dia eu vou ter um filho assim, já tem, mas ele vai crescer e vai ficar assim, inibir.
Joguei muita palavra cruzada, aí a gente lembra. Mas assim, é o que ele está falando. O passe magnético tem dois fatores bem determinantes: a excitabilidade e a capacidade de inibição. Isso acontece aqui também no salão, não só lá nas reencarnações, não, gente. Porque nesse caso que ele falou, a inteligência de todos nós aqui provavelmente não é toda demonstrada nos veículos físicos que a gente tem para se expressar no mundo. A gente tem muitas experiências reencarnatórias, muitas situações, mas por magnetismo inibitório você controla e deixa essas questões latentes para essa existência. Então, é óbvio que isso vai meio que direcionar o seu planejamento reencarnatório. Tem pessoas que nascem com uma capacidade absurda de línguas, de aprender idiomas e tal, e outros que nem tanto, mas são ótimos para matemática, para física, para química. E aí você compõe uma sociedade com espíritos que reencarnam na mesma época, na mesma situação. Então é por aí. E há aqueles espíritos na sua infância espiritual, né, que encarnam, apesar disso, de estarem num planeta que já não é tão assim atrasado como é o caso da Terra, ainda que atrasado comparado com outros, mas eles estão no início da sua jornada em planetas como a Terra. E aí sim, eles vêm com algumas questões pouco acumuladas por conta dessa experiência ainda incipiente. Mas o que mais me chama a atenção é essa... Qual foi a palavra? Inibição. Essa inibição desses atributos que são inerentes ao espírito. Eles não são retirados, eles são inibidos a partir do magnetismo. O Ricardo deu um bom exemplo, porque muitas pessoas chegam à casa espírita manifestando dificuldades com a mediunidade. E aí começa a frequentar, começa a passar pelo passe, passa pelo tratamento espiritual, isso e aquilo. E ele diz assim, resolveu. O que fez com a mediunidade? Às vezes a mediunidade é a mesma, nada se alterou na mediunidade. O que se fez apenas é dar uma seguradinha no desenvolvimento ostensivo e os espíritos não raro continuam ainda no entorno, mas a sua capacidade de perceber é que não. Aliás, a gente tanto pode inibir quanto a gente pode estimular. André Luiz, em diversos livros, quando suscitado pelo mentor espiritual a ver com uma visão mais acurada, a gente vai falar um pouco melhor isso para frente hoje, algumas coisas, ele diz, não tem ideia do que você está vendo, que eu não estou vendo. E aí ele diz, ele colocou a mão sobre a minha fronte e eu comecei a enxergar. Isso é magnetismo, não é que eu estou emprestando mediunidade, é que a operação magnética estimula artificialmente, porque não é inerente à condição atual daquele espírito, e ele tem a condição de enxergar, ou de ver, ou de fazer coisas que na sua condição natural não faria. A mesma coisa é também no aspecto inibitório. Tem um livro que é fabuloso para quem quer estudar a mediunidade e que é um negócio assim de longo prazo, que é Teoria da Mediunidade do Zimmermann, que é um troço deste tamanho, um monte de pesquisa científica, com não sei o que, um negócio difícil, mas é um bom livro. A gente estudou esse livro no ano retrasado, no curso de mediunidade, junto com o livro do André Luiz, e ali ele vai falar da mediunidade artificial, e ele vai falar, assim como a eletricidade pode ser artificialmente estimulada, quando você pega um bastão, por exemplo, e fricciona, você não empresta temporariamente um atributo que não lhe é peculiar, mediunidade vai ser a mesma coisa. E não é só a mediunidade, porque o processo é o mesmo. Então, quando ele fala aqui que essas questões podem ser mais ou menos exploradas, ainda que ela seja minha, não é retroagir na condição, mas é inibir por um procedimento que é magnético. Aliás, Kardec terminou a sua encarnação se encantando por essas questões, quando ele começou a ver a amplitude do magnetismo, e foi isso que ele se propôs a estudar no fim da vida aqui. Exatamente. Que se considera um espírito infantil, quantas encarnações ele passou? Não tem essa conta fechada assim. O que a gente tem bom, primeiro que essa é uma expressão assim informal, ela não é da doutrina, tá? Ela é uma expressão usada no meio do movimento
com o objetivo de reconhecer que alguns espíritos estão neste planeta, portanto estão compatíveis com a condição do planeta, mas eles são recém-chegados, não são espíritos de lastro espiritual suficientemente grande para que eles manifestem determinadas características. Isso é neutro, não quer dizer que eles são piores nem melhores, tá? Mas isso é muito comum. Até porque, como a gente viu na aula passada, o espírito vai encarnar num planeta que é compatível com a sua condição moral. Não necessariamente ele tem história naquele planeta. E como as demandas culturais e tudo mais daquele planeta, não raro, são ainda desconhecidas dele, a gente usa a expressão espírito infantil, mas ela não é uma expressão de Kardec propriamente dita. Tá? Alguma dúvida em relação ao magnetismo, essa questão da inibição, da estabilidade dos espaços magnéticos? Então, quer dizer, as nossas reencarnações são planejadas nesse sentido também. O nosso propósito na vida, nossos objetivos, os nossos relacionamentos, a nossa profissão, né, as nossas habilidades, não é que a gente seja bom só naquilo, no sentido do espírito, né, em termos espirituais. Não, a gente já tem desenvolvido outras habilidades, mas que estão em estado latente e em estado inibitório nesta presente encarnação, justamente para que você possa desenvolver aí outros vieses, outras coisas importantes. É possível que o espírito, estou perguntando, é possível que o espírito, estou mudando a entonação, né? A entonação tem. É possível que o espírito não manifeste essa inteligência por um problema, como a gente disse, genético, um problema psiquiátrico, um problema de má formação, e tenha consciência plena, que está apagadinha a consciência, tudo bem e tal. Mas a pergunta é, ele ter consciência do seu potencial e não conseguir manifestar em interação com o mundo essas dificuldades, ou quem não manifesta necessariamente também não sabe do seu potencial íntimo? Entenderam a pergunta ou ficou puxado? Dá para ter isso? De ter plena consciência do seu potencial, das suas e não conseguir manifestar? Dá ou não dá para ser isso? E o pior é que dá. E sabe o que os espíritos relatam? Que é uma das causas de maior sofrimento. Porque ele tem consciência do seu potencial, sabe o que viveu em outras vidas, não por saber de lembrar não, mas por conhecer esse potencial, e ter um corpo que o impossibilita de manifestar isso. Fala-se que é uma das causas de maior sofrimento moral que o indivíduo, na nossa condição, pode experimentar. Saber que... E não consegue, né? Ele tem o esquecimento. Boa pergunta. Ela perguntou se o espírito quando reencarna, ele não tem o esquecimento do que aconteceu e tal. Tem, mas ele consegue ter a percepção de que ele não é aquele corpo. Ele é um espírito que habita aquele corpo, com condições limitadoras pelas circunstâncias dessa encarnação. É aí que está o sofrimento. Ele realmente não lembra o que aconteceu, mas ele se percebe inibido, se percebe limitado fisicamente. Então, em alguns casos particulares, exatamente. Faz parte do processo, né, da reencarnação, da expiação dele nisso. Agora, são as lições, né? São as lições. Eu vou fazer uma analogia ligeiramente infantil. Você já fez uso de anestesia? Aquela agonia que dá, que você sabe que pode andar, mas tu não consegue. E aquilo dá uma agonia, uma coisa, de uma sensação de estranheza, porque você sabe que está ali, você sabe que funciona, mas você não comanda, né? Não tem comando sobre o corpo. É um pouco infantil o exemplo, mas imagina um corpo que não reaja ao seu comando de potencial, de inteligência, de conhecimento e de compreensão da própria vida. É muito angustiante, muito. E essas limitações são normalmente motoras por problemas reencarnatórios, já que ele teve um demérito enorme em vidas anteriores. Então, são os casos de idiotia, são casos dessa natureza em que o problema é do corpo, não é do espírito. Ele não se comunica. E quem está fora, e o que é pior, quem está fora vê nessas pessoas
pessoas absurdamente atrasadas e a tratam como tal, o que aumenta o sofrimento moral. Porque ser tratado como alguma coisa que você sabe que não é terrível. E aí a gente vai aprendendo coisas, né? Tem gente aí para falar, um monte de gente. Peraí, lá atrás primeiro, rapidinho. A de rosa, pode falar. Qual é o seu nome pra gente? A de rosa foi horrível. A de rosa, né? Desculpa. Zenaide. Lar de Tereza. Isso. É sempre difícil a gente dar diagnóstico assim das pessoas, mas sim, é a hipótese. Há diversas instituições que cuidam de crianças em impossibilidade de se comunicar, de interagir com o mundo. Muitas vezes eu já vi em trabalhos mediúnicos esses espíritos desdobrados, ainda encarnados, se manifestarem. A Revista Espírita trata disso também. E eles falam do sofrimento que constitui aquela experiência, mas que eles reconhecem intuitivamente, porque eles estão ali levados, amparados, que aquilo é uma necessidade, que depois que desencarnar eles vão entender melhor esse processo, e eles se manifestam com grande sofrimento. Mais sofrimento, às vezes, que os próprios desencarnados que não compreendem a sua condição de espírito desencarnado no plano espiritual. Muitas dessas crianças são abandonadas porque nascem em famílias muito pobres, impossibilitadas não só financeiramente, mas também de orientação de como fazer, o que fazer. Não raro são abandonados. Pode falar. Pode. Não, está encarnado, está vivo, está encarnado. É porque esse espírito vem de uma história de muita inteligência, de muita capacidade de convencimento, de muita atuação. Ele tem diversos atributos. Como fez mau uso disso, quando ele encarna com patologias que ele não consegue manifestar esse potencial. Sim, mas está encarnado, o espírito está ali normal. Não, consegue ou não consegue, depende da patologia. Depende da patologia. Há crianças, como é o caso do autismo, que são muito inteligentes e manifestam essa inteligência. Né? E manifestam essa inteligência. O problema não é de manifestação da inteligência, é de interação com o outro. Mas há aqueles que não conseguem manifestar os atributos do seu espírito. Depende da patologia. E eu não sou exatamente especialista nessas questões para exemplificar, mas a Henri, no ano passado, no curso sobre família, veio falar sobre essas questões. Ela falou lindamente. A Henri sabe dessas coisas. Ela está no sábado, pode perguntar para ela. Se um filho que tem alguma deficiência, isso é algum karma? Olha, são questões que são avaliadas de forma individual. Mas se você tem na família alguém nessa situação, um cadeirante, uma pessoa com alguma deficiência, você tem que entender a mensagem que está por ali. Qual é a simbologia disso? O que está acontecendo? Eu tenho que trabalhar o quê? A entrega, o devotamento, a dedicação àquele ser. É uma prova para a família? E para aquele que está nessa situação, passa a ser também uma expiação ou uma prova, depende de como ele vai lidar com isso, para conseguir terminar uma encarnação de maneira digna, de maneira, como a gente pode dizer assim, pacífica, sem angústia, sem transtornos que possam ser gerados pela doença que ele tem, entendeu? Então, você tem que analisar a coisa sempre de uma maneira mais completa, olhando os elementos da família, da sociedade, aonde ele reencarnou. São fatores que você vê aí o que precisa ser trabalhado, os desafios se apresentam, entendeu?
Sim. Perfeito. Por que que alguém que foi tão bom na outra não é tão bom? Alguém que tem um atributo mal usado, né? Aí ele vem na outra pela relação de causa e efeito. Mas quem te garante que resgatar as suas dificuldades e se reconciliar com a lei não é a melhor encarnação? A melhor encarnação é aquela em que a gente está em paz com a lei de Deus e com a nossa consciência. É que a gente pensa em melhor saúde, dinheiro, equilíbrio, a gente pensa melhor desse ponto de vista. Mas encontrar o equilíbrio com a lei de Deus é a nossa melhor encarnação. Porque a consciência dos males praticados em encarnação anterior, este foi o pior momento, provavelmente, da sua trajetória. Agora, passar por dificuldade, mas se reconciliar com a lei, é o melhor momento da tua trajetória. Entendeu? A visão, como é que muda, A o gente que é tem que melhor, tomar o que é pior. cuidado também, falar em bom. Bom, quem é bom? Bom é um, é Deus. Ele é bom, entendeu? Isso É não bom. Olha, vamos raciocinar o seguinte, na reencarnação anterior, vamos pensar o seguinte, na reencarnação anterior, que ele tinha a liberdade de se expressar, na reencarnação anterior, tinha um corpo físico saudável, mas tinham questões morais deprimentes, cometia casos de adultério, cometia homicídios e tal. Quando você vai e desencarna em condições deprimentes morais, aí ele vem numa reencarnação com corpo físico limitador. Olha a bondade divina, a única bondade que existe é a de Deus, de proporcionar a ele uma oportunidade de reencarnar num corpo que o limite de continuar fazendo as atrocidades que ele fazia. Então aí que está a evolução. A evolução não é física, a evolução é moral e espiritual, entendeu? Também. Então, mas esse sofrimento, os espíritos sempre relatam isso. É bom. Não estou dizendo que sofrer é bom, mas o resultado do sofrimento bem aproveitado é ótimo para o espírito, porque isso promove paz. A gente tem um texto lindo do Evangelho que se chama A Desgraça Real. E ele vai dizer isso. Quem te garante que a desgraça está na fome, está no filho doente, está na morte do filho? Ele vai perguntar isso. Aquilo que parece ótimo, que é um filho com saúde, pode constituir motivo de grande aflição para aquele espírito. Então, ali os espíritos vêm suscitar na gente uma revisão sobre o que a gente encontra como bom. Porque conforto e o não enfrentamento das dificuldades podem ser bons se bem aproveitados, mas se mal aproveitado, o que vale é o que você colhe quando desencarna para avaliar. Porque enquanto a gente está na jornada, a nossa capacidade de avaliar é reduzida. Então, eles nos suscitam a pensar sobre o que é bom se nós somos essencialmente espíritos. É o que a gente compreende na condição de espírito. Exatamente. E esse ela é perguntar, né? Entendeu? Tá. A outra questão que você levantou sobre as leis do Código Penal. Tem várias leis do Código Penal que você pode seguir abertamente, mas isso não é um fator determinante para dizer se você é uma pessoa boa, entendeu? Porque o cumpridor da lei não se ilumina apenas cumprindo a lei. Porque a escravidão foi lei uma vez, permitia-se fazer. E essas pessoas que o faziam, estavam fazendo bem? Não estavam. As leis do homem se alteram. O Nelson sabe bem isso. Uma sociedade, as leis te dão limites. O que você pode fazer e o que você não pode, o que não te convém. Agora, só isso, o mero cumpridor da lei, o justo, não vai para o reino dos céus. Ele precisa da mão da misericórdia, da mão do amor, de estender isso ao próximo, da caridade. A gente vê isso na época, quando você lê as cartas de Paulo, quem tem a oportunidade, ele fala muito disso. Dos judeus da época, que cumpriam todas aquelas leis, aquele emaranhado de leis e tal, mas o que faltava para eles? E os gentios, que não tinham a lei, mas faziam, em algumas ocasiões, o bem, praticavam o bem. Não é a lei que mede, entendeu? Não tem essa medição da lei dos homens, mas a lei de Deus, que é a que prevalece. Vamos ouvir para a gente passar para 181. Link com a questão da inteligência.
dos judeus. Não, não é isso, exatamente. Isso, o povo judeu estava submetido às leis romanas, então não é só uma questão de um povo, mas de imposição pela dominação romana. Trabalho com crianças com dificuldades mentais. São pessoas com muita dificuldade que essa casa espírita atende. Uhum. Uhum. Então ela está... Isso, a nossa amiga está contando, para quem está em casa, história de crianças com limitação, numa casa, né, que acolhe crianças com deficiência, e que você percebe propensões nessas crianças, apesar da sua dificuldade de comunicação, para determinadas áreas do conhecimento humano. Isso constitui, segundo a informação espiritual, a oportunidade de resgate daqueles que delinquiram com a lei de Deus. E é isso mesmo, o próprio, já falei disso aqui, o próprio Frutuoso fala, e tem um vídeo muito bonito do Frutuoso circulando por aí, em que ele fala da questão da tortura na Inquisição e tal, que chegam agora pessoas com muitas dificuldades ao lar de Frei Luís e que chegam até ali para eles porque eles foram as pessoas responsáveis pela invenção daquelas máquinas e pela determinação daqueles procedimentos de tortura. Então é uma oportunidade de reencontro com a lei. A gente vai largando a nossa capacidade de compreender essa coisa do bom e do mal e recomendo a leitura do texto A Desgraça Real do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Na 181, Kardec pergunta se nos diferentes mundos os corpos são iguais, o que é uma outra discussão, uma outra curiosidade dos espíritos aqui encarnados de como é que o povo em outros planetas são, né? Que imagina ali o verdinho de anteninha e coisa do gênero, né? A imaginação do desenho animado assim os representa. Como é que é o corpo desse povo fora da Terra? Você está me perguntando? Também. Bom, é óbvio que tem um lado da imaginação, mas a gente pode usar um lado lógico para pensar sobre isso. Quais são os elementos naturais daquele planeta? Quais são os recursos naturais que os espíritos que lá habitam precisam para completar uma encarnação? Será que são os mesmos daqui? Os alimentos sólidos, a água? Será que eles têm um aparelho digestório como o nosso? São algumas variações de corpo que a gente pode, com certeza, imaginar. O aparelho reprodutor, será que é o mesmo? O masculino, o feminino, será que há essa diferenciação ou não? A gente não sabe. Mas é óbvio que o campo da imaginação é enorme, né, gente? A gente pode navegar por isso aí por muito tempo. Agora, a descrição dos espíritos encarnados em outros planetas do Sistema Solar, há relatos de diferenças fisiológicas e físicas externas, mas há uma similitude. A ideia dos dois membros superiores, dos dois membros inferiores, da cabeça, do tronco, isso se mantém. Ainda que se fala espíritos maiores, mais alongados, com formato de rosto assim assado, mas a ideia básica do corpo humano também se mantém nos outros planetas do nosso sistema, mas com variações, sempre com variações, até porque alguns não têm uma alimentação mais orgânica, né, mais elétrica e tal, Sim. Então não precisa
como eu disse, no sistema digestório tão complexo e tal, e isso vai fazendo com que haja mudanças. Tanto quanto o nosso próprio corpo sofreu nesse planeta, desde que a gente deixou de fazer coisas que a gente não faz mais. A ideia é essa da adaptação do corpo ao ambiente em que ele se insere. Exatamente. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Acho que não. Planeta gasoso. Pois é, em planetas em que é mais sutil a atmosfera, por exemplo, em que não tem uma gravidade como a nossa, os corpos precisam ser diferentes para que a vida em comunidade possa se fazer de maneira harmônica. Então, algumas coisas vão acontecendo. A gente fica muito preocupado com o órgão, com o membro, com tal, e há mudanças, essas sim, muito mais ricas, que não são as aparentes. São as alterações internas, do uso das glândulas e de coisas que vão permitir um contato com a espiritualidade diferente daquelas que a gente observa agora. Exatamente. De repente você tem um canal mais aberto de comunicação, uma interface com os espíritos maior, devido a uma questão fisiológica. As glândulas são mais ativas nesse sentido e tal, pela alimentação, pela respiração, enfim. São algumas variáveis, mas... como o Nelson falou, cabeça, braços, pernas, eu acho que é o elementar para você conseguir até desenvolver uma sociedade, né? O se locomover, o manuseio de ferramentas, de instrumentos e tal, são importantes. Mas tem os seus detalhes. Um dia, quem sabe, os espíritos não abrem isso para a gente, né, em alguma obra, eu não sei. Mas eu não tenho... O que permite, Ricardo, essa troca ou essa... comunhão entre os vários planetas, porque a alteração do perispírito muito radical para desencarnar num lugar e outro com uma forma física muito diferente causa sofrimento e depende de adaptação, né? Não é feito de maneira abrupta. Então, quanto mais similar, digamos, as formas entre esses planetas, mais fácil também é a evolução, a troca, a permuta entre esses mesmos planetas. Foi, gente. Em relação a isso, está tranquilo, né? Vamos andar um pouquinho, Nelson, que eu estou preocupado com a... Vamos lá. No 182, ele pergunta se é possível conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos. E ele diz que sim, mas que algumas coisas eles não precisam fazer mais lá como a gente faz aqui. E ele descreve coisas como deprimentes, que são para a gente muito básicas, como, por exemplo, nesses planetas, eles deixam de rastejar penosamente pela superfície do solo. Quem usa BRT sabe do que a gente está falando, né? É se deslocar penosamente, rastejando pela superfície do solo. Tem que descer no metrô e vir andando para cá naquele solão quando tem, sabe do que a gente está falando. E é isso mesmo, esses sofrimentos muito básicos, eles não precisam ter. Porque são planetas em que essas questões já estão superadas, né? O que mais você pensa de evolução que esse povo não precisa passar? Olha, em termos de desenvolvimento social, acho que é por aí, né? A gente às vezes se complica muito com questões que são resolvíveis com uma boa vontade, com um bom governo, com uma boa organização, você resolve, né? Uma estrutura de sociedade. Mas as questões que ele fala também são das morais, dos planetas mais evoluídos que o nosso, em todos os sentidos, né? Não só disso, de organização social, mas de questões morais, né? De você não querer... Ele fala de guerras, se não me engano... Falar das guerras, que eles não precisam mais ver eles guerras. Não precisam mais ter guerras, como nós. Cada governo que muda aí nos Estados Unidos não quer fazer uma bomba maior que a outra, quer explodir não sei aonde, porque o outro quer revidar, sabe? Eles não tem mais um propósito para a guerra no nosso planeta, né? Oi? Não precisa mais, né? Não precisa mais dessas coisas muito básicas. Uma coisa que ele fala aqui é da alimentação, que a gente não precisa mais se destruir mutuamente para se alimentar, porque eles aprendem. E aí eu acho que uma coisa fundamental é a duração da vida. A morte, por mais que a gente seja espiritualizado, causa sempre muito sofrimento. O afastamento dos entes queridos é sempre uma coisa grave, e será sempre. Por isso, como o sofrimento não precisa ser tão agudo, as encarnações são muito mais longas. Falam-se em encarnações de 200, 300 anos, com saúde plena.
Porque eu não preciso mais tanto ir e vir, sofrer, encarnar, nascer, sofrer. Então, elas duram mais, as encarnações, porque isso tem a ver com trabalhos mais refinados. São ambientes menos insalubres do que o nosso, né? A quantidade de vírus, de bactérias que são capazes de eliminar uma sociedade inteira, como a gente vê aqui, surtos, né? Lá, talvez não tenham tantos, assim. Então, e reencarnações expiatórias, e que a vida é breve mesmo e tal, também não. Então, a longevidade vai embora. A alimentação, né, o bem-estar social, o estresse. A gente pode desenvolver bastante esse assunto com mais tempo, né? Assim, o raciocínio é bom, quer dizer, quando a encarnação é longa, também causa um afastamento maior daqueles que estão no mundo espiritual. Mas é porque nesses planetas a relação com o mundo espiritual é muito ativa. Aqui a gente tem um desdobramento e outro, a gente tem uma reunião mediúnica e outra. Nesses países em que as encarnações... Nesses planetas em que as encarnações são mais longas, a relação com o mundo espiritual é muito maior. A comunicação é mais facilitada, a mediunidade é generalizada. Então não tem esse sofrimento tanto, sabe? E o entendimento do amor ao próximo é diferente do que a gente tem aqui às vezes. Porque muitas vezes a gente acha, mas o meu filho foi morar na Austrália e tal, eu fico sofrendo com isso, ou desencarnou e tal. A compreensão do amor de que onde ele está é o que é o melhor, sabe? A gente ainda tem dificuldade de que ele tem que estar perto da gente, próximo, enfim. Isso, lá eles têm já um entendimento mais global sobre... Oi? Não são tão ligados à não matéria. Não são ligados à né? matéria. E a esses laços afetivos que às vezes, é óbvio que o amor continua existindo, mas o amor não é a presença ao lado, entendeu? É uma coisa mais ampla. É um entendimento de se colocar no lugar do próximo, de que aquilo é, de fato, o melhor para ele naquela situação. A 183 tem uma questão muito interessante, porque Kardec vai perguntar, indo de um mundo para o outro, ele passa pela infância sempre? Sempre se passa pela infância? Sim, é uma questão natural isso. Mas vocês vêm reparando que as infâncias da atualidade são cada vez mais reduzidas. Eles chegam à adolescência mais rápido, é ou não é? E como eu venho dizendo, também ficam mais tempo na adolescência. A adolescência não começa mais formalmente nos 12, 14, elas têm começado lá pelo 9, 10, 11, é ou não é? E se estende para até o 20, 25, 30... 40... Né? Não tem os adolescentes de 30 por aí? Você sabe que isso, uma vez eu ouvi, isso não está na doutrina, né? Isto é uma fala de um doutrinador, que vem lá do direito do doutrinador, de um orador espírita, tá? Mas que faz muito sentido, mas que é só uma interpretação. A gente sabe que a vida, falamos já disso aqui, é compatível com o planeta em que a gente se insere. Em outras palavras, a casa tem a cara do dono. É ou não é? Nosso planeta, do jeito que tem a cara dos donos que aqui habitamos. É ou não é isso? É. E ele fala, isso indica muito bem a fase em que nós, espíritos, estamos na Terra. Nós não somos mais espíritos tão infantis naquela escala evolutiva, mas também não somos espíritos maduros, que a fase mais longa daquilo que se vê normalmente nessa manifestação psicológica é fruto da condição espiritual. E isso sim a doutrina explica que é verdade. Então, se você tiver um olhar sobre a mudança do perfil da adolescência na atualidade, isso reflete a condição de amadurecimento crescente que a gente vem enfrentando para o mundo de regeneração, onde provavelmente a gente terá pessoas que chegam mais rápido à maturidade e permanecem nela. Então, isso faz sentido, ainda que não esteja na doutrina, objetivamente, seja uma interpretação extensiva do que ela fala, né? E é falado também agora numa quarta idade, né? Que a terceira idade já não é mais aquela coisa, já tem ainda uma outra etapa, né? Porque a longevidade vai aumentando. Então, de uma maneira geral, a gente percebe, sim, uma evolução planetária, porque o planeta também evolui junto com a sociedade. E, nesse sentido, a sociedade caminha, o mundo de regenerações se aproxima nesse sentido, porque a gente consegue também permanecer mais aqui sem tantas
turbulências, né? A gente pode dizer assim. Lá atrás, primeiro, rapidinho. Qual o nome da amiga, você lembra? Zenaide. Meu Deus do céu. Me assopraram aqui. Da cola é crime, hein? Ó. É Zenaide. crime moral. Você tinha esquecido. Eu só queria te testar. Eu também esqueci. Isso. A neta começou a falar com 9 meses e falou absolutamente bem e direto, né? Que a gente fica preocupado até quando dá certo, né? Pai e mãe é assim. Não dorme essa criança, a gente fica, ai, o que que tem? Aí dorme, meu Deus, está dormindo, o que será que aconteceu? A gente fica preocupado também. Até quando é ótimo, a gente fica preocupado, eu sei como é que é. Não é ou não é? Vou falar. Olha, eu tenho uma má notícia para você. Posso? Vou falar. Vai falar a vida inteira muito. Vai falar muito a vida inteira. Porque lá em casa a gente viveu isso, meu filho falou com 9 meses, falava direitinho, pronunciado. De cara, assim, ele começou falando normal quase, ficou de 2 meses ele está falando. Nunca parou de falar, você não tem ideia. Aguarda para você ver o que te espera. Mas fala muito. Está com quantos anos? 12. Jesus, coitado do evangelizador, né? Alguns pulam algumas fases. Se está preparado e não faz falta, sim. Fala muito, fala insuportavelmente. Eu sei como é que é. Eu sei bem como é que é isso, porque lá em casa tem umazinha e ela agora está na fase de começar a aprender as letras, né, na escola e tal. Ela briga com a gente porque ela quer saber o que está escrito ali. Ela, papai, lê para mim. Ela tem que ler para ela. Mas deixa eu ler, ela quer ler a criança. Fala, minha filha, você vai fazer 3 anos agora, calma, tudo tem seu tempo. Não, ela já vê o L, né, do nomezinho dela, e ela já identifica o L ali. Aí ela vai vendo, tem o A, ela quer aprender o A, o L, o que fala, o que não fala. Gente, eles vêm acelerados, né? Vêm acelerados. Eu entrei na escola com 4 anos para aprender a pintar. É sério. Não sei se vocês lembram, eu entrei na escola com 4 anos, a gente pintava, brincava, ia ao parquinho, para ser alfabetizado com 6. Né? Então tem isso, eles vêm adiantando, isso faz parte, mas volto a dizer, eles chegam à adolescência e permanecem, porque traduzem a sua condição. É isso, não é sua, mas da coletividade também. E quando ele é mais adiantado, isso acelera também. Olha, eu vejo crianças absolutamente maduras, muitas vezes mais maduras que os pais, mas é madura mesmo, de compreensão de coisas abstratas. Então, não tem jeito. A gente não fica muito tempo numa fase que não é a nossa condição intrínseca. O Piaget deve estar coçando a cabeça lá, né? Piaget deve estar nervoso, Deve refazer todas aquelas tabelas, vai reencarnar para fazer tudo de novo. Vai refazer o raciocínio. Não, mas uma coisa ele está certo, há passos, há etapas. Isso ele reconheceu e definiu bem com o homem daquele momento. Lógico, eu estou brincando. Vai. As crianças ficavam mais na fase infantil a 2 encarnações. Isso é uma questão sociológica que dá pano para manga, mas vamos só dizer assim, a gente não pode dizer que antigamente as pessoas eram mais maduras, a gente tinha um outro contexto de vida, as responsabilidades eram outras, é tudo diferente, sabe? Então, imagina assim, vou te dar só uma imagem para você imaginar. Uma pessoa, o que você entende como uma pessoa amadurecida, que tem que, por exemplo, cuidar de uma casa, que já é uma baita responsabilidade. E o que é uma pessoa amadurecida para alguém que tem que cuidar de uma empresa com 100 funcionários?
essa ideia do mais madura, menos maduro, na verdade, hoje a gente tem mais coisas, mais responsabilidades, problemas mais graves para resolver na humanidade. Então parece que a gente está mais imaturo, a gente não está mais imaturo, a gente ganhou responsabilidades mais complexas, a ponto de, no Livro dos Espíritos, há poucos anos atrás, os espíritos dizerem, ainda não dá para vocês entenderem algumas coisas. E Chico Vi, por exemplo, pela sua mediunidade, já poder dizer. Não é que a gente vem demorando mais a amadurecer ou não amadurecendo tanto quanto antes. A gente vem tendo acesso a coisas mais complexas e tendo responsabilidades maiores. Por isso a gente não pode comparar o agora com o antigamente, entende? A complexidade é diferente, então a mensuração dessa maturidade também não pode ser a mesma. Muito novinhos, né? Verdade. A gente não via antes jovens com tantas responsabilidades. Como, aliás, o são agora no enfrentamento das piores mazelas, né? O povo que vem para mudar a realidade não é o povo mais antigo, com todo respeito, porque a gente faz ali com aquele receio. O povo que vem cheio da ousadia, pega e faz coisas que ninguém tem coragem de fazer. Os jovens é que fazem essas grandes revoluções, né? Aqui tem uma, olha. Haverá... Posso? Claro. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Onde está isso, Ricardo? 186. A gente vai até lá? Vai? Vamos, claro. Questão 186. O que vocês acham, gente? Você acha que tem mundos em que a pessoa pode encarnar só com perispírito, sem o corpo físico? Vocês leram e estão dizendo sim. Estou brincando. Sim, gente. Sim. Porque o perispírito não deixa de ser um envoltório. Opa, isso aí. O perispírito é uma roupagem, entendeu? Agora, dependendo do mundo adiantado, para que você vai vestir mais uma roupa para entrar naquele mundo? Entendeu? A gente pode pensar assim, vamos tirando, né, as camadas. E o perispírito aqui, como eles dizem, às vezes é muito etéreo, bem mais etéreo do que o nosso perispírito. Questão 87. Questão 87, né? Não, 86A. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal que se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Tá, respondi uma coisa que não era, né? Quando o 87 vai dizer, a substância do perispírito é a mesma em todos eles? Tá certo. Não. É mais ou menos etérea. Mais ou menos etérea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria que é própria do outro, operando-se, porém, essa mudança com rapidez do relâmpago. Olha, nós falamos aqui do livro Amanhecer de uma Nova Era. Amanhecer de uma Nova Era, em que espíritos mais evoluídos que vieram para a Terra para promover o progresso ficam protegidos numa espécie de redoma, que eu brinco dizendo que é uma espécie de placenta para poder dar uma filtrada, para ir se acostumando com a atmosfera do planeta. E ele estava falando com o Ricardo, que me lembrava, que eu estava relendo algumas coisas no André Luiz, e ele fala de espíritos de grandes hierarquias que vêm se manifestar, e eles não chegam assim de boa, tranquilões e tal. Alguns deles se manifestam dentro de espaços, cabines, tubos. Vocês viram isso já, André Luiz? Qual é o objetivo? Se proteger da ambiência muito adversa. Então eles vêm descendo em proteção, protegidos por esses ambientes, de altas esferas espirituais e se manifestam na Terra, mas para que o sacrifício não seja ainda maior do que já é, eles são protegidos por esses espaços. Tá? À semelhança do que se faz, guardadas as proporções, nos processos de materialização. Porque a materialização se faz normalmente em cabines, que é onde os espíritos isolam um pouco mais para trabalhar ali com o ectoplasma e tal. É necessário para não haver perda nem desgaste absurdo de energia. Então é mais ou menos isso, para manter a sua condição e não ser muito custosa essa proposta de auxílio, eles vêm protegidinhos e lá eles fazem isso. Mas qual é a matéria-prima do perispírito? Pergunta de início de curso, tipo quiz, no meio do negócio. De que é feito o perispírito?
Menino, não é que eles aprenderam esse negócio? Fluido. Olha, do fluido cósmico universal. universal, Muito bom. perfeito. E como é que o espírito fica... Agora eu gostei de perguntar. Agora vai. Agora eu vou perguntar a verdade. E o que dá vitalidade ao espírito? A esse fluido cósmico universal organizado como perispírito? O que dá vitalidade? Isso, o fluido vital. E o que dá inteligência? O fluido inteligente. Faça desse jeito. Bota fluido em um adjetivo que dá certo. Tá? Que são todas variações do fluido cósmico universal. Tá? Pela vontade de Deus. Já que tudo além de Deus é matéria ou é espírito. Pronto, já estão aprovados. Estão aprovados? Então. Tá bom, então... Iraci contou um caso, na sexta-feira, um tratamento de uma pessoa que estava bem. Depois procurou o médico. Foi. Uma larva espiritual. Eu estava. Por quê? Então, se eu não me engano, esse caso foi de uma pessoa... Isso aí que aconteceu, os espíritos, antes de tirarem isso, eles meio que anteciparam uma doença que já iria se manifestar no corpo físico. Foi o médico que tirou, o médico mesmo, não foi médium nenhum não, médico. Isso, ele ficou muito impressionado com o tamanho do negócio que saiu e tal. Tinha 50 centímetros? Aí não lembro. Foi 50 centímetros? Tá. Bom, exatamente. Então ele tirou um negócio do nariz da pessoa que não estava lá uma semana antes ou alguns dias antes e depois apareceu numa outra imagem e o médico tirou e ficou impressionado, querendo saber o que era aquilo e tal. Pelo que a Iraci conta, é que ela fala, uma substância deletéria, alguma larvas, como é que é o nome daquilo? Larvas que larva, né? São coisas que... Eu tô rindo do Ricardo dizer que não estava lá. Não, eu porque tava. Aí é que tá, é isso mesmo. É isso que eu quero te perguntar. Você está achando que a história da larva é boa ou ruim? Que eu ainda não entendi a tua pergunta. Ela quer que a gente comente isso que você quer isso. saber. Você sabe por quê? Porque a gente diz Claro assim, que é nossa, boa. uma larva espiritual, que nojo, que coisa horrorosa. Aí a pessoa já entra com a coisa do nojo da larva, né? Porque é larva. De 50 centímetros, que não estava lá, aqui ali, não sei. Eu estou rindo porque o povo é muito bobo. Deixa eu te falar. Que bom que a larva estava ali, porque se não se manifestasse como larva, ele ia absorver isso de outra maneira. Então os espíritos materializaram a larva porque dá para o médico tirar. Porque tem coisa que você vai ao médico e não consegue tirar. Então já estava com ele. Mas essa matéria, ela é manipulada de muitas maneiras. Não, ele estava com ele no plano espiritual ainda. Isso. Estava talvez no perispírito que estava se adensando para se manifestar como efeito. O nosso corpo é um efeito. Poderia se transformar numa doença. E os espíritos interviram e fizeram com que a larva fosse... Agora, qual é a diferença entre a larva espiritual e o tumor que o médico tira? São maneiras de canalizar as dificuldades que a gente traz no espírito e que o corpo drena. Com a sorte que ele teve de materializar essas questões para serem retiradas. Porque podia ter sido um tumor e podia nem ser um tumor, o que é pior. O que é pior. É claro que isso pode ter origem orgânica. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Frutuoso tem no livro Espíritos Decaídos Materializados relatos que estão documentados, tá? No hospital em que ele trabalha,
de análises laboratoriais de substâncias que são retiradas do corpo e que ninguém consegue dizer que substância é aquela. Essa foi uma delas, entendeu? O médico que tirou, que a Iraci chamou de larva, né? Ele ficou como larva, ele nunca viu algo assim, daquele jeito. Então ele achou estranho, entendeu? E como ela já tinha ido a um centro espírita, feito tal coisa, aí presume-se que foi uma materialização mesmo, entendeu? A doença foi então tem isso, às vezes a própria medicina mostra que não pode ser, e às vezes a revelação vem pelo aspecto espiritual. E é uma questão de, que assim, a gente que conta a história, a gente aproveita de um jeito, mas quem viveu, aproveita sempre do seu jeito muito peculiar, e é isso que a gente precisa entender, que às vezes, por que fulano precisou passar por tal coisa e o outro não precisou? Aí tem cada um as suas necessidades. Então, alguns, por exemplo, precisam passar por uma cirurgia espiritual para poder. E outros são curados na própria palestra. O Dr. Bezerra fala de cirurgias cardíacas complexas que acontecem durante a palestra, ele nem fica sabendo que passou pela cirurgia. Enquanto outros precisam passar pela cirurgia espiritual para poder aquilo mexer na sua vida. A Iraci falou nesse mesmo dia de um tumor no pulmão, em que foi retirado aquilo ali, o médico chegou, mas você não tem mais nada, tem só uma cicatriz aqui. Você operou. Pelo exame ele viu, exatamente. Ele falou, olha, você fez a cirurgia? Não, não fiz nada. Mas o que você tinha saiu, não sei como, não sei te explicar, mas foi o que aconteceu. Ficou só a cicatriz. Então, são particularidades, né? Quando a gente entra nesses casos, o Nelson estava falando aqui, a gente não tem como saber ao certo o que se passa. Primeiro, na mente daquela pessoa, o que ela pensa, como ela vive, as condições sociais dela, familiares, as existências passadas, o que ela traz de bagagem. O que a gente vê como cegos que somos aqui, encarnados, são os efeitos que acontecem e a gente relata. É o que aconteceu, entendeu? Nada além disso. Bom, vamos só reforçar que para a aula que vem vocês vão estudar transmigrações progressivas, a partir da questão 189. Mas a gente vai obsidiar vocês mandando e-mail, texto de leitura. Voltei, tá? Voltei a perturbar. Mas certamente, o nome assusta, mas não é assim tão. Não é um livro, é um texto do Evangelho. Você procura lá no texto, se for o arquivo, você manda procurar. O texto chama-se A Desgraça Real, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí procura lá no arquivo que acha rápido, que eu não tenho decor qual é o... Tá? Quem quer fazer a prece de encerramento? Quem chega no primeiro dia não faz prece, faz. Ó, maldade demais, né? Tadinho do amigo. Esqueci teu nome, meu cara. É Jorge, não? Júlio? Júlio. Seja bem-vindo, tá, meu caro? Seja muito bem-vindo. Alguém vai fazer prece? Mande instrutor faz prece, gente. Mande instrutor faz, né? Porque não é você, né? Isso é que diz que faz, né? Faz prece? Não? Não, faz não. Então tá bom. Então a gente faz. Mestre Jesus, amigo mais adiantado, que vem abrindo caminho e espaço para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família, em um espaço tão agradável de reflexão, de compreensão, com respeito mútuo, reproduzindo no miúdo aquilo que algum dia teremos a oportunidade de viver na grande organização social. Agradecemos em particular a Joana de Ângeles pelo enorme esforço que realiza para manter esta casa aqui, realizando seus trabalhos como nós conhecemos. Agradecer a enorme quantidade de espíritos amigos e afins que, trabalhadores da sua falange, realizam atividades para muito além daquilo que a nossa imaginação e compreensão consegue alcançar.
Queremos agradecer pela oportunidade de socorro que cada um de nós individualmente, mas de todos os nossos afetos, de forma direta ou indireta, recebem pela simples oportunidade de aqui estarmos reunidos e amparados por essa mentora amorosa. Te agradecendo pela oportunidade de crescimento que cada um de nós realiza, te pedimos também a tua sustentação para suprir, por hora, aquilo que ainda não somos capazes de realizar. Que o nosso amadurecimento constante possa nos conduzir para a compreensão dessas limitações e para o crescimento, para que essa necessidade de amparo não se faça eterna. Que a nossa responsabilidade, a consciência daquilo que ainda nos espera, como tarefa a realizar nesta vida, possa se dar quanto antes. E que a nossa capacidade de trabalho seja redobrada, a fim de que sejamos instrumentos da tua vontade, porque a tua sabedoria é infinitamente maior do que a nossa. Jesus, abençoa aqueles que sofrem, porque sequer muitas das vezes compreendem, pelo consciente, aquilo que vivem. Que a nossa capacidade de amparar, de ajudar e de auxiliar se estenda a esses irmãos, porque nós também ali estivemos ou estaremos. Compadece-te, Senhor, dessas condições tão graves que temos vivido no nosso país, e em especial na nossa cidade, que tu possas iluminar e amparar os responsáveis pela solução dos grandes problemas que vimos enfrentando. Contamos com a tua colaboração amorosa, com o teu magnetismo de amor, e que os espíritos amigos possam fazer o que houver de melhor. Que a nossa colaboração seja efetiva, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente. Boa semana para vocês. Um beijo.